E aí, mentes brilhantes, eu sou o Cadu Valcésar e você está no Node Insights, o ponto de encontro dos entusiastas. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês uma novidade que o Home Assistant lançou nessa última versão, que serve para vocês integrarem os dispositivos da Alexa. É uma nova integração que o Home Assistant lançou oficialmente. Ela está ainda no começo e tem promessa de novas atualizações. Mas se você curte tecnologia e casa inteligente, se inscreva no canal e ative as notificações marcando a opção todas. Dessa forma, toda vez que eu postar um vídeo novo no canal, você vai receber uma notificação. E já deixa o seu like e compartilha com aquele amigo que curte tecnologia. Então fica aí que eu já vou mostrar para vocês essa nova integração. Galera, recentemente o Home Assistant lançou na última versão, na 2025.6.0, uma nova integração para os dispositivos da Alexa. Até o momento a gente tinha integrações customizadas, por exemplo, a Alexa Media Player, que tem vídeo no canal, que fazia o papel dessa integração. É óbvio que, como ela está no começo ainda, tem muita coisa a melhorar. Ela tem poucas funcionalidades ainda. A maioria das coisas que vocês vão conseguir fazer agora é anunciar algumas mensagens e enviar mensagens de voz, além de saber o status do dispositivo ali, se ele está conectado ao Bluetooth, o dispositivo e mais algumas outras opções. Então eu vou mostrar para vocês essa integração. Esse vídeo vai ser mais rápido um pouco, porque não tem tanta opção ainda, mas já existe promessa que essa integração vai ser melhorada. Então vamos lá que eu vou mostrar para vocês. Bom, vamos lá, pessoal. A gente precisa de alguns requisitos primeiro, antes da gente fazer a configuração dessa nova integração. Primeira coisa, vocês vão precisar entrar na conta de vocês da Amazon e daí na parte aqui da sua conta, vocês vão clicar em acesso e segurança e aí, pessoal, a gente vai escolher aqui, ó, verificação em 2 etapas. Clique em gerenciar. Então, olha só, no caso aqui, vocês podem ter a verificação em 2 etapas através de códigos que ele manda para vocês. E aqui a gente tem um método alternativo, ó, onde está aqui escrito que a gente pode adicionar um novo aplicativo. Ou seja, isso aqui a gente usa o Authenticator ou algum aplicativo que gera códigos. Eu vou clicar em adicionar aqui, ele vai dar um QR Code, onde a gente vai ler esse QR Code no aplicativo de autenticação, onde ele gera os códigos. E aí ele vai mostrar um código para vocês inserirem aqui e verificar se está ok esse aplicativo, beleza? Feito isso, pessoal, vocês já vão ter códigos gerados pelo aplicativo de autenticação para que vocês possam fazer a nova integração do Alexa Device. Agora, a gente vindo no Home Assistant, a gente vai clicar uma vez em configurações, só lembrando, essa opção aqui é da versão 2025.6.0 para frente. Aqui já tem uma correção que é a ponto 1, beleza? Então clica uma vez em configurações, dispositivos e serviços. A gente vai clicar aqui em adicionar integração e aqui a gente pesquisa Alexa, ó. A gente vai ter aqui a opção de Amazon e a primeira opção que a gente tem na lista é Alexa Device. Clica uma vez aqui. Pessoal, é bem simples esse login. Ele vai pedir aqui qual é o país da conta da Amazon de vocês, vai pedir o nome de usuário, a senha e esse código aqui que o aplicativo vai gerar. No meu caso, eu uso o Authenticator. Pessoal, a minha conta está configurada para os Estados Unidos. Aí eu vou colocar o nome de usuário aqui, vou colocar a minha senha e aqui embaixo eu coloco o código que foi gerado no aplicativo aqui no Authenticator, tá? E vou dar um enviar. Pessoal, pode ser que dê problema aqui no login em alguns países. Nós tivemos relatos de alguns problemas de login no Brasil mesmo. Então, lá na própria página da integração, se a gente entrar, depois eu vou mostrar para vocês, tem uma nota dizendo que se vocês tiverem algum problema de login, é para abrir ali uma solicitação de correção, um issue que eles chamam, para que eles possam fazer a correção ou verificar a string ali de conexão, tá? Olha só, sucesso, configuração criada para Valcésar, terminar. Aí, pessoal, ó, eu tenho agora aqui, se a gente vier, o Alexa Devices, ó. Tá? Ele está inicializando ainda, ele não carregou meus dispositivos todos, só tem uma entrada, mas eu tenho aqui vários dispositivos, então ele vai demorar um pouquinho para carregar. Se ele demorar muito para carregar, ó,
Ele já carregou, tá? 18 dispositivos aqui, ó. Então, se eu clicar uma vez aqui, ele vai me mostrar todos os dispositivos que eu tenho na minha conta da Amazon, que são os meus dispositivos da Alexa, no caso. Tem aqui Echo Casal, Echo Dot Azul, Echo Sacada e aí vai. Vamos clicar em um aqui só para mostrar para vocês, ó, Echo Dot Azul. A gente tem a opção de controle, que é não perturbe, vocês podem deixar ligado isso aqui, quer dizer que se tiver ligado ele não vai anunciar algumas mensagens nesse dispositivo. A gente tem algumas notificações aqui, que é o announce e o speak, ou seja, é anunciar e falar. Isso aqui a gente vai usar nas ações para mostrar para vocês como é que vai funcionar. E tem aqui o diagnóstico, que seria o Bluetooth e a conectividade. Então aqui ele vai mostrar se o Bluetooth desse dispositivo está ligado ou desligado e se a conectividade desse dispositivo está ok. Nesse caso já está conectado. Então beleza, pessoal. Para cada dispositivo ele cria esses controles aqui. E aí como é que a gente vai fazer para usar as opções? Lembrando, isso aqui é uma nova integração, então tem poucas opções ainda. Por exemplo, se vocês quiserem mandar um áudio, um som para uma Alexa de vocês, vocês não vão conseguir ainda. Já tem na documentação ali mostrando como é que vocês fazem, por exemplo, para reproduzir uma música através de um provedor de música qualquer. Mas ainda não está funcionando. Eu estava verificando lá nos problemas que eles relataram, dizendo que estava com esse problema, mas aí eles responderam lá que essa funcionalidade ainda não está implementada. Então vamos lá. Se a gente clicar aqui uma vez no Alexa Device, a gente tem aqui, por exemplo, a documentação. Então eu vou clicar uma vez aqui para vocês verem, ele vai abrir a página, ó. Então tem essa integração chamada Alexa Device. Aí ele diz que os dispositivos suportados são as Amazon Echo Auto, Echo Dot, Echo Flex, Echo Plus, tem coisa que nem tem no Brasil ainda, né? Echo Show, Fire TV Stick e Fire Tablet. São esses dispositivos que são compatíveis com essa integração. Aí ele vai dar aqui uma opção dizendo que é necessário estar ligado a essa autenticação de 2 fatores. Aí ele mostra aqui as opções de como configurar, que vocês têm que escolher o país, o nome de usuário, o código OTP e aí vai. E essa nota dizendo assim, ó, quando vocês tentarem preencher aqui essas opções, ele der algum problema de conexão, por exemplo, não pode conectar, isso significa que tem alguma coisa aqui numa string do país de vocês que vai ter que ser implementado. Se eu não me engano, no Brasil já está ok. Então é só abrir um issue aqui, que seria um relato de erro, para que eles possam corrigir. E aqui tem alguns exemplos de automação, como falar alguma coisa pela Alexa, ó. Ele manda essa ação que é o notify.sendMessage e aí vocês colocam a mensagem que vocês querem. No dispositivo que vocês querem, ele vai falar o que vocês escreveram. E tem aqui uma automação para iniciar um rádio, ó, que seria através do provedor Tanin. Mas isso não está funcionando, tá? Aqui ele diz que é só colocar assim, Play BBC on Tunin, por exemplo. Mas isso aqui eu testei e não está funcionando e pelos relatos lá diz que isso aqui ainda não foi implementado, beleza? E aí ele diz aqui quais as funcionalidades que são exibidas aqui no caso, que seria um sensor binário, o principal e o Bluetooth. Um tipo Notify, que é o que a gente vai usar, que tem o Speak e o Announce, e um tipo Switch, que é o Não Perturbe. Vocês podem ligar isso aqui para ele não anunciar naquela Alexa, por exemplo. E tem aqui as opções de como remover o dispositivo, beleza? Isso aqui é a página de documentação bem simplificada, porque é uma integração nova. Então vamos voltar aqui e eu vou mostrar para vocês agora na ferramentas de desenvolvedores. Ó, se a gente vier em ações, eu vou escolher aqui uma ação que se chama notify.sendMessage. Então, a ação que eu vou usar é essa aqui, ó, notify.sendMessage. Aí eu vou escolher qual que é o meu dispositivo. Então, para cada dispositivo, vocês têm 2 tipos de Notify. Ó, eu vou mostrar para vocês aqui, eu vou colocar azul, que é o meu Echo Dot azul. Nele eu tenho o Announce, que é o Echo Dot azul, e eu tenho o Speak. Qual que é a diferença? O Announce, ele vai fazer um anúncio, ou seja, ele faz aquele barulhinho de anúncio e vai falar alguma coisa. E o Speak, ele fala direto. Eu vou mostrar para vocês a diferença, ó. Vou colocar aqui o Speak, e aí eu vou colocar aqui uma mensagem, ó. Não se esqueçam de dar o like no canal. Vou dar um executar ação. Não se esqueçam de dar o like no canal. Tá vendo, pessoal? Então, olha só. Tudo que vocês escreverem aqui, ela vai falar. Então, ó, teste. Teste. Beleza? Ela fala direto aqui porque eu estou usando a opção de Speak. Então agora eu vou fazer o seguinte, eu vou apagar, eu vou tirar essa opção de Speak daqui e vou colocar a opção do Announce para vocês verem, que é o anúncio. E aí eu vou dar um executar, ó. Não se esqueçam de dar o like no canal. Então a diferença do anúncio para o Speak é que o anúncio ele faz aquele barulhinho no começo dizendo que ela vai dar um anúncio. E qual que é a outra diferença?
Se vocês deixarem a opção de não perturbe ligado nesse dispositivo e forem dar um anúncio, ele não vai dar o anúncio no dispositivo. Ó, vamos fazer um teste. Vou clicar em configurações, dispositivos e serviços. Aí eu venho aqui no dispositivo, que é o Echo Dot azul, e vou ligar a opção aqui de não perturbe. Aí eu vou voltar na opção de ferramentas de desenvolvedor, ó, eu tô com a opção de announce aqui, ó, e vou dar um executar. Tá vendo? Ele executou, só que não falou nada ali no dispositivo, porque tá a opção de não perturbe ligado. Então isso é uma opção legal. Caso vocês criem automações com anúncios, vocês podem escolher em quais dispositivos ele vai dar o anúncio, dependendo do horário. Vamos supor que vocês querem dar um anúncio 10 horas da noite, mas tem um dispositivo que está no quarto da criança e vocês não querem que ele vai fazer barulho. Então vocês deixam ali não perturbe. Isso aqui vocês podem fazer tudo por automação, tá, pessoal? A partir das 10 da noite, coloque os dispositivos X, Y, Z com a opção não perturbe. E aí todo anúncio que for feito depois desse horário vai ser feito só nos dispositivos que não tiver ligado essa opção. Galera, tem pouca opção ainda nessa integração, mas eu vejo que é um futuro promissor para que ela substitua o Alexa Media Player. Eu ainda uso o Alexa Media Player porque tem muita coisa que eu faço ali que eu preciso de som, de coisa que a Alexa toca, e aqui ainda não tem. Mas a partir do momento que isso passar para essa integração, bye bye Alexa Media Player. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. E aí, galera, o que vocês acharam dessa nova integração? Vocês acham que ela vai substituir o Alexa Media Player? Deixa aí nos comentários que eu quero saber. E se você curtiu esse vídeo, já deixa um like e compartilha com a maioria das pessoas. Dessa forma, vocês ajudam demais no crescimento do canal. E me siga também nas minhas redes sociais. Nos vemos no próximo vídeo. Que serve para vocês integrarem os dispositivos da Alexa no Home Assistant. Ela ainda está no começo e ela está no começo, tem algumas. Então fica aí que eu já mostro para vocês. Galera, recentemente o Home Assistant lançou na última versão, a 25. Mas já existe promessa de que essa integração vai. Mas já existe promessa de que